A gente agora vai abrir um espaço para falas, intervenções de 3 minutos, para a gente poder, enfim, fazer uma síntese aqui do nosso painel. Professor Amarildo, já se inscreveu? Está aberta as inscrições aí. Ali na... Pode ser lá. Bom dia a todos. A gente participou há 3 anos atrás da CONAI, a conferência, e a conferência foi clara sobre essa, eu acho que pela primeira vez, porque a LDB não tem isso claro, sobre a questão de a educação, e no Brasil a gente ter um sistema nacional de educação, que é diferente do que até hoje se tem em relação à questão da educação. E um sistema educacional que tem obrigações dos entes federados, mas também, e na CONAI de 2010 deixou claro que tanto exigências para os entes federados quanto para os outros setores, no caso também o setor privado. E lá consignou também a conferência de que os professores e profissionais técnicos administrativos tenham planos de carreira dentro daquilo que estabelece a legislação, dotando tempo para formação e planejamento. Então, a CONAI de 2010 diz isso aí. O Plano Nacional de Educação, apesar de ser agora totalmente, está sendo fatiado lá, né? Inclusive o relator propôs o fatiamento lá, as mudanças para pior do que tinha ido como projeto original. O Plano Nacional de Educação, mesmo assim, mantém essa ideia de Sistema Nacional de Educação. Então, uma questão, ali não é só uma questão que a lacuna, a interpretação e tal, ali trata a educação brasileira como um sistema, incluindo o setor privado de educação. E dentro do sistema, essa questão das exigências e tudo mais. A CONAI 2010 e o projeto inicial do plano, inclusive, foi mais longe. Estabeleceu até limitação de alunos por turma, lá no item da valorização, formação, valorização profissional. Então, houve recusa aí. Então, eu pergunto, tanto a Luciane e o assessor parlamentar aqui presente, é o seguinte: a gente tem que aprofundar esse entendimento, deixar claro esse entendimento em relação a isso, para não a gente ter aqui um Plano Nacional de Educação em discussão, que vai ser aprovado e tudo mais, e que deixem aberto ainda essa ideia de que agora esse Plano Nacional de Educação, ele só é para setor público, até porque, né, quando se tratou dos 10% do PIB agora, uma parcela dos lobbies privados se atiraram em cima lá e disseram que não é só mais para o público, é para todo mundo, para contemplar os interesses do setor privado. Então, se há interesse do setor privado nos 10% do PIB, que são os investimentos, existe lá também essa correspondente obrigação de, dentro do sistema estando, cumprir com todas as exigências que se faz para os entes federados extensivos ao setor privado. E eu acho que essa questão é uma questão que tem que ser observada agora no PNE, na discussão que ainda anda, e, posteriormente, uma obrigação que tem a confederação mais a bancada da educação, né, de que se tenham leis específicas que atendam questões que são para todos os educadores, trabalhadores da educação brasileira. Até porque tanto é um professor que trabalha numa escola pública, quanto numa privada, nessa tarefa de ser professor. Obrigado. Mara. Bom dia, meu nome é Mara Feltz, eu sou da Secretaria de Formação da CUT Rio Grande do Sul, e o setor que eu atuo é da pesquisa, setor de serviço, e eu, assistindo o painel, eu ainda
cochichava com o Celso, né, que mais uma vez o Simpro, né, e isso é sabido pelos meus colegas e companheiros do sindicato, ele é farol para nós no movimento sindical. Por quê? Quando vocês estão levantando um debate sobre a questão do trabalho invisível, né? Eu estou convencida, e aí depois o professor se reportou, que essa questão é da profissão, é o ato de ser professor e professora, educador e educadora. Tanto faz estares atuando na rede pública ou na rede privada. Porque essa questão de tu levar muitos, inclusive, atuam nas duas redes, que a gente sabe, e levam para as suas casas o trabalho para fazer, isso, de fato, não é devidamente mensurado. E quando eu digo que vocês estão trazendo um tema que está lá no armário e que tem que vir à tona, porque isso é um debate de toda a sociedade, e também de nós, outros que atuamos no setor de serviço. Porque, para quem não sabe, o que as empresas estão fazendo com os trabalhadores do setor de serviço? Eles têm, digamos assim, contratado as pessoas, levado, inclusive mudando de estado, porque lá ele fica no hotel, aí, em vez dele, enfim, não está com a família, ele começa ele está 24 horas trabalhando, porque não tem, aí eles preferem tirar a pessoa do seu local, onde tem a sua família, e deslocá-lo para outro espaço, para que ele fique só pensando no trabalho. Ele não vai fazer o quê? Vai para o hotel fazer o quê? Fica no e-mail, fica na tecnologia, e fica focado só no trabalho. Tem uma mais-valia que a gente está com uma dificuldade imensa de mensurar. E aí, mais uma vez, o Simpro traz um debate do trabalho invisível. Como é que a gente mensura esse tempo que nós estamos dedicando? Vocês, claro, pelo tipo de profissão, digamos assim, nós todos sabemos que isso existe, mas, enfim, vocês estão trazendo para nós um debate extremamente importante. E quero dizer, sim, que para fazermos uma mudança nisso, tem que ser uma pressão e tem que ser no Congresso. E quanto mais nós botarmos esse debate à tona, mais condições nós temos de envolver os outros sindicatos, o Cássio sabe disso, nesse debate, porque isso não pode ficar só para os educadores e educadoras, tem que ser, como disse o Celso, um problema de todos nós e todas nós no âmbito da sociedade. Então, está de parabéns, e eu quero dizer para vocês que eu vou levar avante esse debate nos espaços onde nós estivermos, porque isso, de fato, tem que abrir, tem que ultrapassar os limites e de fato, a gente poder ser vitorioso. E, de novo, meus parabéns pela iniciativa. Obrigado, Mara. Henrique. Bom dia a todos. Eu sou o Henrique Teixeira, sou assessor jurídico aqui da entidade sindical, do Simpro-RS. Primeiramente, em nome também do Departamento Jurídico, parabenizar o professor Cássio e a direção do sindicato pela organização do evento e desejar a todos um bom dia de trabalho, que possamos sair daqui com ideias novas, com uma nova percepção desse problema que hoje enfrentamos, que é, de um lado, conseguir a consolidação legislativa de um direito que nos parece evidente, e também, por outro, consolidar dentro do judiciário trabalhista um entendimento em que esse trabalho do professor seja remunerado, reconhecido e também limitado em nome, obviamente, da saúde desses trabalhadores. Muito tem se discutido, e eu também parabenizo o deputado pela sua exposição, sobre essa condição pós-industrial de trabalho que hoje se impõe. Um trabalho que, como a Mara coloca, ele se altera à medida em que novas tecnologias elas ingressam no cotidiano laboral. Então, hoje, a gente não tem mais aquela previsão específica de ponto de trabalho e, naturalmente, esse trabalho ele se extrapola, ele passa a existir em outros ambientes que não exclusivamente naquele em que o poder digestivo do empregador está presente. Esse anacronismo legal, que a nossa consolidação das leis do trabalho sempre é vítima, muito mais pelo setor
empresarial do que propriamente pelo setor dos trabalhadores, que sempre vê na flexibilização da CLT uma salvação para a redução do custo Brasil, para a atração de novos investimentos. No caso específico dos professores, ele tem uma situação muito particular. A condição da hora-aula, essa remuneração que a doutora Luciane bem relatou, de que a aula seria um componente que reuniria todas as atividades decorrentes do fazer docente, não só pela LDBEM, ele hoje é completamente fora da realidade, então contrariando o próprio princípio da primazia da realidade, que é o princípio intuitivo do direito de trabalho. Hoje, a realidade docente, mesmo avaliando a LDBEM, ou então trazendo a realidade que se verifica nos critérios de avaliação do CNPq, da CAPES, para a educação superior, nós verificamos que o rol de atividades desenvolvidas pelos professores ele é muito maior do que, evidentemente, a dação de aulas. Hoje, a própria atividade de ensino, o ensinar, o dar aula, o estar na frente dos alunos, ele é quase que residual naquela tabela da CAPES, na educação superior. É pesquisa, é extensão, é atividade de participação em congresso, organização de simpósios, troca de conversas, enfim, com os alunos, interação permanente. O que eu acho que eu gostaria de deixar para o debate, né, hoje a gente vai ter, creio eu, muita oportunidade para discutir, é justamente verificar que os artigos da CLT, a partir do 317 em diante ali, eles têm um caráter de tutela. Eles não estão ali especificados, a categoria do professor não está especificada porque ela é melhor do que as outras ou é pior do que as outras. É porque a atividade docente é diferenciada. Hoje, todos os trabalhadores têm jornada, o professor não tem. Então, o próprio artigo específico que visava tutelar a atividade docente, ele passa a ser usado contra o trabalhador, porque nessa lógica de unidade remuneratória, tudo está pago. Deixar a reflexão para os colegas aqui, hoje à tarde teremos uma discussão acho que mais centrada na atividade jurídica, né? Obviamente, contar com a presença de todos no período da tarde para que possamos dar continuidade ao nosso trabalho. Obrigado. Obrigado, Henrique. Professor Sani. Bom dia a todos. Meu nome é Sani Cardon, eu sou diretor do Simpro-RS e também sou professor da PUC-RS. E trabalho com formação de professores na PUC. Então, eu estou vendo que algumas manifestações foram feitas pela diretoria aqui do Simpro, dos meus colegas, e eu vou me permitir, então, nesse momento, falar como professor da PUC. Por quê? Porque esses dias eu senti inveja de uma aula dada por uma aluna minha. E eu vou explicar por que isso. Quando eu cheguei na aula, e essa aluna iria fazer a aula dela para o restante dos alunos, eu percebi que o ambiente ele estava todo organizado de uma maneira diferente, que a preparação da aula tinha sido também de uma maneira mais completa, com materiais, organizações de música, organização de ornamentos, material para os alunos, e ela começou a dar a aula dela. E o entusiasmo dos alunos foi uma coisa que começou a me chamar a atenção para como que os professores dão as suas aulas. E terminou a aula, os alunos, no entusiasmo, querendo falar com a própria colega deles, e querer cada vez interagir mais, querer saber mais sobre aquela proposta. Bom, terminado a aula, eu fui falar com a aluna e perguntei para ela, quanto tempo tu chegou antes para fazer todo
esse trabalho? E ela disse, cheguei 1h30 antes. Daí eu digo, sim, e quanto tempo tu levou para preparar a aula? Bom, daí ela começou a me comentar que foi em tal lugar, foi pesquisar em tal lugar, conversou com tal pessoas para tirar dúvidas, etc, etc. E aí eu fiquei pensando, imagina se todos os professores do ensino privado tivessem esse tempo para planejamento. As aulas, sem dúvida nenhuma, seriam melhores. Sem dúvida nenhuma, a repercussão nos alunos seria melhor. A vontade que os alunos teriam para ir para estudar seria maior. E os reflexos seriam melhores na nossa sociedade. Então, professor José Medeiros, gostaria que o senhor levasse para o deputado Arthur Bruno de que maneira o Congresso poderia auxiliar que a educação fosse melhor, dando esta cobertura para os professores do ensino privado, através do projeto de lei, através de discussões, mas levar esta mensagem para o deputado Arthur Bruno, para que possa ser um dos nossos representantes nessa luta tão importante do trabalho extraclasse. Obrigado. Obrigado. O Ricardo, doutor Ricardo, depois Marcos Fur. Alguém mais quer se inscrever, senão a gente encerra. Bom dia a todos. Meu nome é Ricardo Preto, eu sou advogado credenciado, junto com meu colega André, que está aqui presente. Nós somos o escritório do Dr. Antônio Vicente Martins. Nós somos os responsáveis aqui pela assessoria jurídica trabalhista na região de Grande Porto Alegre. O que acontece é o seguinte, como nós somos advogados que trabalham com os professores, quando os professores saem das instituições, eles vêm conversar com a gente. Qual é uma das principais discussões que nós temos? É justamente o trabalho extraclasse. E a gente explica para eles que isso é uma batalha que se prende há muito tempo e sabe da dificuldade que é conseguir esse reconhecimento no judiciário. Muito embora a gente já tenha conseguido alguma coisa, isso é muito difícil. Acontece, inclusive, aquela situação de a gente ter um reconhecimento para um professor e não ter para outro. Então, o que a gente entende? A gente entende que talvez não é só a batalha, só uma tese forte de como conseguir o reconhecimento do judiciário. É o momento anterior a isso. Então, nesses últimos dias, temos conversado bastante sobre como a gente pode chegar no momento anterior a esse. A questão legislativa é muito importante, a pressão de fazer leis e conseguir essa movimentação no Congresso. Aqui, como advogado, eu tenho uma opinião que talvez seja o próprio judiciário fazer o andamento da lei. Existe um remédio constitucional, que é uma ação constitucional, que é chamada de mandado de injunção. Quando existe uma lacuna, se pode fazer uma ação pedindo o preenchimento dessa lacuna. Não tive como não pensar que seria uma das saídas para nós aqui, porque a Constituição é clara, ela deixa bem claro que cabe à iniciativa privada o ensino, ou seja, permite que explore, que seja feito instituições de ensino privado, e contanto que se respeite as normas educacionais e aos sistemas de ensino, e também que seja fiscalizado, ou seja, para a instituição privada, cabe a fiscalização, cabe se adequar ao sistema de ensino, contudo, não cabe as leis que são só para os professores do ensino público. E tem lei para ensino público, para professor de ensino público, prevendo hora atividade, hora esta classe, ou seja, que a gente estava falando do peso salarial, mas não tem para professor do ensino privado. Então, talvez eu deixo aqui, na verdade, uma reflexão
que acho que é o que a gente vai fazer ao longo do dia hoje, trabalhar com reflexões e saídas para a gente encontrar uma maneira de reconhecer a atividade, fazer um grupo de estudo, eventualmente, a gente trabalhar com isso, trabalhar com uma ação que seja forçar, daqui a pouco, que o Congresso faça essa lei e preencha essa lacuna. Bom, fica aqui só essa ideia, tá? Obrigado, Ricardo. Professor Marcos, depois os dois últimos inscritos, Paulo Leal e o Pinhatti. Bom, acho que as contribuições dos participantes da mesa, as falas dos colegas que a sucederam, a manifestação da mesa, eles evidenciam bem a contradição que nós temos posto no cenário educacional brasileiro. Eu só quero, para adensar e para a gente ter uma visão mais clara dessa realidade, referir mais alguns aspectos. Primeiro, é o fato de que no Brasil nós temos esta convivência marcante entre o setor privado e o setor público de ensino, sem qualquer perspectiva de que diminua o volume do ensino, da participação da iniciativa privada no ensino, na educação brasileira, pelo menos a curto e médio prazo. Acho que isto são coisas que a gente tem que ter absolutamente presente. Quer dizer, nós estamos sob a égide de um governo progressista, de um governo comprometido com o ensino público, né, e que não teve em nenhum momento qualquer iniciativa ou política no sentido de regulamentar, restringir, diminuir o porte do ensino privado, a participação do setor privado na educação brasileira. Quiçá quem eventualmente venha a substituí-lo, espero eu, daqui a muito tempo, se é que isso vai acontecer. Tá? Portanto, nós estamos numa perspectiva de continuidade da presença forte do setor privado. Nós temos também, colegas participantes desse seminário, uma peculiaridade brasileira, que é a existência de um movimento sindical nesse setor do ensino privado, no caso, no Brasil, o que não é comum pelo país afora. Já em diversas oportunidades, em contato com pessoas do mundo educacional de outros países, não há o registro de um movimento sindical no setor privado do ensino. Ele, quando existe, ele é muito residual. Nós, no Brasil, na esteira desse processo de luta pela redemocratização do país, os sindicatos e professores do setor privado, eles se expressaram na maioria dos estados brasileiros e construíram uma entidade nacional, a qual nós, inclusive, somos filiados, que é a CONTEE. Mas acho também que nós cometemos equívocos nesse nosso movimento no setor privado, fruto de equívocos de avaliação e de definição das nossas políticas. O nosso movimento sempre privilegiou muito o viés ideológico e se pautou fundamentalmente pela defesa, no âmbito mais geral da luta, pela defesa do ensino público. Absolutamente correto, tese correta, porque isso simboliza e representa o nosso alinhamento com o pensamento progressista e com a necessidade da maioria da sociedade brasileira. Mas descuidamos um pouco exatamente do aspecto, do lado mais corporativo da nossa luta. E faz com que, de fato, hoje, o setor privado,
apesar dele ter o volume que tem, ser um lugar em que estudam a maioria dos estudantes da educação superior no Brasil estão no setor privado. E o setor privado de ensino, ele representa quase 800, lá trabalham quase 800 mil pessoas. E, no entanto, nós estamos diante dessa contradição de que o parlamento brasileiro, o movimento, o próprio movimento, pautou pouco ao longo dessa trajetória de luta, inaugurada ali nos fim dos anos 70, as suas próprias questões, as suas próprias bandeiras, o que, de uma certa forma, contribui para que, no âmbito da legislação trabalhista e no âmbito da legislação educacional, praticamente não tenha se avançado nada, né? Praticamente não se avançou nada na definição de um regramento próprio para o trabalho dos professores nesse segmento. Então, nós somos, esta realidade tão bem desenhada pelos membros da mesa e pelas contribuições dos colegas, ela é uma conjugação, né, entre os equívocos do nosso próprio movimento, né, e do forte, é claro, forte e sempre atuante lobby privatista que impediu, seja no processo constituinte, seja na definição da LDB em que sucedeu a nova Constituição, se expressar, ficasse ali expresso, se estendesse para a escola privada os avanços democratizantes e os direitos dos professores no setor público. Tá? Então, é preciso que se faça essa reflexão histórica, essa autocrítica, porque aqui, de uma certa forma, a maioria de nós também estamos ligados a esta coisa mais ampla chamada movimento dos professores, dos trabalhadores da educação. Tá? Isto é um produto histórico de alguns equívocos, da forte resistência patronal, que precisa muito de contribuições como esse nosso seminário de hoje, para redefinir os seus rumos e tal, para que se atinja esse objetivo de ver melhor regulamentado e contemplado a integralidade do trabalho dos professores no setor privado de ensino. Obrigado, Marcos. Paulo. Depois, por último, o professor Pinhatti. E a gente passa a palavra de novo para as intervenções finais dos painelistas. Bom dia a todos e a todas. Sou Paulo Leal, integrante do coletivo jurídico do Simpro. Inicialmente quero cumprimentar a direção do Simpro pela realização do seminário, um momento de importante reflexão. O Sindicato dos Professores do Rio Grande do Sul é uma vanguarda sindical e tem dado demonstração e provas a todo momento de que é uma entidade que está sempre à frente do seu tempo. Eu acho que esse momento aqui é um momento importante porque nos faz pensar. E agora, ouvindo as falas dos painelistas e dos que estão se manifestando aqui no plenário, eu me dei por conta de que talvez possamos trazer um outro foco também para esse debate. Na verdade, todos nós sabemos que a educação em nosso país passa por uma profunda crise. E esta crise tem origem em diferentes vertentes. E uma das vertentes talvez seja esta questão da superexploração do professor, da necessidade de que os professores cada vez mais, como disse o José Medeiros, se submetam a intensas jornadas de trabalho. E nem sempre com condições de organizar a sua atividade de forma adequada, cumprir a sua finalidade maior, que é formar o futuro do nosso país. E se nós buscarmos apoio na sociedade, fazendo esta denúncia, ou trazendo esta abordagem, talvez nós consigamos buscar apoio para criar esse movimento de pressão que possa transformar a realidade. Os meios eletrônicos de contato com os professores têm feito com que os professores tenham que responder a demandas estudantis fora do seu horário de trabalho. E os próprios alunos, muitas vezes por conveniência e interesse, acabam optando por fazer contato eletrônico com o professor em detrimento do espaço que é a própria sala de aula. E a cada vez mais esse problema se torna maior. E os professores têm buscado alternativas, inclusive para tentar suprir certos problemas, como
a elaboração de provas com múltipla escolha. É uma alternativa de racionalização de procedimentos para poder cumprir com as suas obrigações, porque muitos professores acabam, muitas vezes, tendo mais de 200 alunos sob sua responsabilidade. E o que é pior, há uma tendência muito forte hoje, que não se sabe como resolver, que as próprias instituições, percebendo a crise educacional, estão exigindo que os professores voltem a adotar a modalidade de fazer avaliações com provas discursivas. Eu pergunto de que forma um professor conseguiria ler mais de 200 folhas, ou se um aluno responder 2 ou 3 páginas, como é que ele conseguiria ler 200, 300, 600 folhas de papel para poder, no final, fazer uma avaliação que, aliás, essa é a mais adequada de um aluno. Então, eu acredito que se nós começarmos a trazer esse debate também para o conjunto da sociedade, não apenas um debate interno, mas demonstrar para a sociedade que se a educação está em crise, a crise tem a ver também com a superexploração e a forma com que os professores são obrigados a trabalhar para cumprir com as suas obrigações, eu tenho certeza que vamos construir um profundo e forte movimento político em busca de transformação. Porque, na verdade, como disse o nosso painelista aqui, Zezé Medeiros, como nós não temos representação, ou não conseguimos ainda articular um lobby forte no Congresso Nacional, talvez, na medida em que nós apontarmos a crise da educação como uma das consequências dessa falta de ordenação desse espaço do professor para que possa cumprir a sua atividade com mais condições, talvez com isso consigamos atrair o apoio de uma boa base parlamentar e também do próprio judiciário e da sociedade como um todo, porque, na verdade, o direito é resultado de um processo político de disputa. E nós precisamos construir esse espaço de disputa, e é por isso que o Sindicato dos Professores é um sindicato de vanguarda, porque ele se antecipa aos acontecimentos e traz essa realidade para o âmbito da nossa sociedade. Então, parabéns mais uma vez. Eu saio daqui hoje engrandecido pelos debates que eu tenho certeza que faz todos nós refletirmos sobre novas abordagens sobre esse tema. Obrigado. Obrigado, Paulo. Professor Pinhatti. Bom dia a todos e a todas. Eu vou ser breve aqui nas minhas colocações, até para provocar um pouco aí o debate do dia de hoje. E vou aproveitar aqui o que o nosso advogado colocou há pouco, que é impossível se trabalhar com 200 alunos em uma sala de aula. É impossível. Não apenas avaliar, não apenas buscar alternativas para que essas instituições que hoje estão tomando conta do mercado, estão fazendo no estado do Rio Grande do Sul, provavelmente, logicamente, que no restante do país. Esse é um primeiro aspecto. Acho também que nesse debate deveria se trazer o porquê que os lobbies lá que existem no Congresso Nacional são tão fáceis de se conseguir dinheiro para a iniciativa privada, são tão fáceis de conseguir bolsas para a iniciativa privada, são tão fáceis de conseguir dinheiro para banqueiros e dificilmente se fala em questões de salário para a educação. Não ouvi até hoje, infelizmente, em nenhuma rádio, nenhuma televisão desse país, só vejo um acúmulo da jornada de trabalho e de serviço. Se criam novas modalidades, novas pedagogias, novas formas, a idade, inclusive agora, muito propícia, de 8 anos, para a pessoa ler, escrever, fazer as 4 operações. Ótimo, nada mais justo. Mas em nenhum momento se falou na questão salarial. E para enriquecer aí, buscar alternativas para esse debate, eu acho que não precisa, nós vivemos num país que está repleto de leis. Tem leis já demais para tudo que é coisa. O importante é cumpri-las. O mais difícil, nós estamos hoje aqui rodeados por pessoal aí da área jurídica, promotores, advogados, pessoal da OAB. Se sabe que hoje a fila lá na Justiça do Trabalho é impressionante.
para se fazer valer os direitos já consagrados. E para o debate, então, eu vou fazer o seguinte questionamento. A lei maior do país, a LDB, Lei 93, 94 e 96, em seu artigo 2º, diz que a valorização profissional é um dos princípios da educação nacional. Eu gostaria que depois, se eu estiver equivocado ou errado, que as pessoas deem uma olhada lá no artigo 2º sobre os princípios da educação nacional, do qual a valorização profissional é uma delas. Aí nós voltamos a falar naquilo que a doutora Luciane falou, que é o artigo 67, inciso 5º, que o preparar, avaliar e estudar deveria estar dentro da carga horária do professor. E vou além. Alguns juízes por aí têm dito que é inerente à profissão. Realmente é inerente à profissão. É inerente. A profissão de professor, preparar, avaliar e estudar. Portanto, devem receber para isso, desde que seja pago. Porque senão se torna aquilo que também já foi dito aqui, trabalho escravo. E o terceiro aspecto que eu gostaria de salientar aqui ao debate é que o pessoal também dê uma olhada no artigo 7º da LDB, que fala nas normas gerais da educação nacional e que diz que a iniciativa privada, uma pena que o representante do Cinep já saiu daqui, né? Não sei, parece que se sentiu um pouco desavontade, que ele refletisse sobre a questão de que a escola privada só pode funcionar se obedecer a essas condições e princípios. É isso que eu gostaria de trazer aqui para o debate. Muito obrigado. Obrigado, Pinhatti. A gente vai agora abrir 5 minutos para cada painelista para fazer as considerações finais e depois encaminhar nossas sínteses. Começar pelo professor Zezé Moreira, por favor. Bem, teve aqui uma primeira pergunta do Amarildo sobre o Sistema Nacional de Educação, né? Na CONAI 2010, a gente ia discutir o sistema como um todo, mas a próxima CONAI, que vai ser no próximo ano, 2014, nós vamos organizar o sistema. A discussão vai ser da organização do sistema, e não apenas discutir o sistema por cima. Na verdade, o que foi proposto pelos delegados da CONAI, quando chegou no governo, que foi feito o projeto do PNE, nem a palavra sistema entrou nele. Não tinha nem a palavra sistema, foi preciso uma emenda para pôr. Tá? Então, esse agora já vem, que em 2 anos o sistema estará montado. E, claro, a escola privada, ela já é considerada dentro do sistema, por uma coisa muito simples. Ela é supervisionada pelas secretarias de educação do município, pelas secretarias de educação do Estado e pelo MEC. Ou seja, a escola de 3º grau é fiscalizada, supervisionada pelo MEC, as escolas de ensino médio, né, e de ensino fundamental são de responsabilidade dos conselhos estaduais, e as escolas de educação infantil são de responsabilidade do município. Tá? Então, elas já fazem parte da rede. Dentro da teoria, ela já faz parte da rede. É tanto que, quando há vestibular ou coisas parecidas de universidades públicas, elas simplesmente requerem o espaço da escola privada para que eles possam usar. Tá bem? Então, ela já faz parte da rede. O ideal nessa coisa de Sistema Nacional de Ensino é que a gente se junte. Dessa vez, a CONAI, o tema é o Sistema Nacional de Ensino. Então, nós precisamos ir lá. Nos inscrever na conferência, deve existir aí uma conferência nas cidades aqui, uma conferência estadual. Vamos nos inscrever, vamos sair delegado. Né? Vamos para Brasília, vamos nos juntar e fazer barulho.
a coisa é fazer barulho. Outra coisa é reforçar aqui o que a professora Mara falou. Tá? Essa coisa do professor é uma totalidade. Nós temos que sair da separação. A gente tem que se juntar e fazer da luta um todo. Enquanto essa luta não for um todo, for apenas o meu contra-cheque, não vai resolver, não vai solucionar, não vai levar nada para frente. Por fim, eu vou me pegar aqui com o Pinhatti, Pinhatti, né? Isso. Muito tempo. Me desculpem, mas é porque os sobrenomes de vocês enrolam a minha língua, entendeu? Eu venho do canto que todo mundo é Pereira, Silva, enfim, né? Outros nomes mais simples, então aqui tem uns nomes meio complicados de vocês, cheio de italianos e alemães, né? Aí fazem com que a gente não acerte muito, né? Mesmo que o meu nome seja um sobrenome de um ex-governador daqui, que foi governador uma vida toda, né? O Borges de Medeiros, né? Foi governador por uma infinidade de tempo. Olha, Pinhatti, um dos problemas que nós temos é essa coisa de ser horista. Tá? Se a gente conseguisse acabar com essa história de ser horista e criar uma jornada, tá? Sermos contratados por jornada, seria uma coisa diferente, completamente diferente. Claro que aí vem o problema do professor de história. O professor de português dá para fazer jornada, porque ele tem uma carga horária enorme. O professor de história tem uma carga horária pequena, então a turma não vai querer pagar a minha jornada igual a jornada do professor de português. Então temos que encontrar saídas para isso. Mas enquanto a gente for horista, essa questão da jornada extra não se acaba. Não acaba. Tá? Não acaba porque vai continuar o mesmo tipo de raciocínio. Eu te dou hora-aula e na hora-aula já cabe tudo. Okay. Estão dizendo aqui que o meu tempo já acabou. Eu tenho só que agradecer o convite e dizer realmente que, assim como o Sani falou, a gente começar a fazer projetos, né? Nós estamos abertos. Tá? Eu deixei os meus endereços naquela apresentação, vocês podem pegar, lá tem meus e-mails, tem telefone meu, do deputado, os endereços dos escritórios, tá bom? Estou recebendo, mande o projeto, a gente encaminha, tá? O ideal seria que vocês mandassem o projeto para o deputado de vocês, né? Mas se esse aí não fizer, manda para a gente. Não tem problema, o projeto saindo do Ceará, ele vai servir para o Brasil todo. Certamente ele vai servir para o Brasil todo. Obrigado, doutora Luciane. Na verdade, o problema não é a discussão do sistema, se as escolas privadas integram ou não o sistema. Essa é uma discussão superada, inclusive, no judiciário. Nenhum juiz questiona que as escolas integram o sistema. O nosso problema objetivo é que, se nós pegarmos as legislações que existem, lá pelas tantas, na redação final do texto, aparece um público. Vírgula, público, vírgula. Sei o que é público, vírgula, centro, é isso. Aí a gente fica lá batendo e dizendo, não, mas acontece que isso aqui é só um acréscimo. Na verdade, não pode suprimir o privado por causa de um acréscimo, né? Ele vale a intenção da lei. Não, tem isso. Então, nas redações finais, vem aquele cara da instituição privada lá, da Confederação Nacional de Instituições Privadas, e diz, põe um vírgula público ali. Tá. Esse é o nosso problema. Eu tenho a tendência, porque sou advogada, e é óbvio que essa tendência existe, é achar também que nós não temos muita saída na questão legislativa, porque por causa dessa questão do lobby. Não que no judiciário não se faça lobby, eu não sou ingênua, eu sei que se faz. Mas eu quero crer que existe a possibilidade da gente estimular uma nova hermenêutica para essa questão no judiciário. E, claro, eu não quero adentrar aqui nessa discussão, porque isso vai ser objeto das nossas pautas da tarde.
Mas eu queria só finalizar dizendo, ontem nós conversávamos com os professores, assim, e a professora dizia com uma naturalidade incrível, assim, não, porque é o seguinte, eu estou ganhando menos, mas estou trabalhando mais, porque eu posto material. E o professor fala disso com naturalidade, isso é a vida do professor na escola. E é impossível explicar para esse professor por que o direito dele de, trabalhando mais, receber mais, ou ter um contrato que permita que ele trabalhe em menos lugares para poder, então, exercer na plenitude a sua docência naquele local, não vai ser reconhecido. Seja porque nós temos um judiciário positivista, que só mediante a existência de uma lei vai reconhecer o direito, seja porque nós temos um Congresso Nacional que se pauta por interesses. Então, o nosso problema, na verdade, não é a lei educacional, o nosso problema é a legislação trabalhista, no que diz respeito a isso. Nós precisamos, na verdade, se nós fôssemos mexer na legislação, nós precisaríamos mexer no capítulo que fala sobre professores. Porque, numa interpretação sistemática, eu tenho aí duas legislações que são equiparadas, que é a legislação, que é a CLT e a LDBEM. Então, na análise do juiz, ele vai olhar. E como ele tem mais familiaridade com a CLT, e vou dizer isso, e como é mais fácil e menos trabalhoso e menos polêmico dizer não vi na CLT, eles não reconhecem o direito. Então, a minha proposta é assim, acho que foram propostas coisas importantes, tipo mandado de injunção, acho que sim, temos que nos debruçar sobre essa possibilidade. E acho também que nós temos que reestudar essa possibilidade de incluir no PNE, talvez sim, alguma coisa mais direcionada a isso. Obrigado. Eu vou convidar o professor Marcos Fur para fazer a síntese ali, que está preparada para projetar, das propostas colocadas de encaminhamento do painel de hoje. Eu só quero, então, considerar preliminarmente o seguinte. Isto que nós estamos realizando hoje aqui é um seminário, não é uma plenária, não é um congresso, não é uma assembleia, portanto, ela não tem autoridade, né, para fazer resoluções, para, enfim, orientar ou para definir efetivamente políticas mais gerais de luta, seja do sindicato, talvez até pudesse, mas não é o caso, né? Mas também nós, da organização do seminário, consideramos que isso também não é um espaço de diletantismo, isso é um espaço de discussão de uma questão candente da categoria que a entidade promotora reconhece e considera-se no compromisso de enfrentar. Por isso, nós vamos partir do pressuposto de que um coletivo tão expressivo de pessoas pensando e discutindo uma matéria dessa envergadura tem autoridade para fazer algumas sínteses e fazer algumas indicações para a continuidade da luta. Tá? Então, é com base nessa reflexão e nesse pressuposto que nós vamos, então, apresentar aí, vamos nos permitir, ao final de cada painel, fazer uma pequena síntese e algumas indicações para serem encaminhadas aos mais diversos espaços políticos e tal, para busca da regulamentação da atividade extraclasse. Tá? Então, em primeiro lugar, a legislação trabalhista, a constatação de que a legislação trabalhista não acompanhou a evolução da realidade e da legislação educacional. Segundo lugar, a atual LDBEM, volta e meia a gente fala na nova LDBEM, ela já é de 1996, ela definiu a explicitação de uma maior amplitude da atuação dos professores no processo educacional. A doutora Luciane referiu um pouco isso. É o primeiro documento em que se explicita de uma forma bem objetiva a abrangência do fazer docente, tá? Para além daquela coisa comezinha de dar aula, propriamente dita.
A Lei do Piso Nacional do Salário do ensino público representa um marco no reconhecimento e na determinação de um tempo necessário para a atividade extraclasse. Tá? A evolução normativa sobre a atividade docente do setor público evidencia a realidade de uma jornada de atividade extraclasse e a integra no contrato de trabalho dos professores do setor público. A realidade de um trabalho não remunerado, regulamentada nos marcos do setor público, atenta contra a previsão legal da obrigatoriedade da sua remuneração no âmbito do setor privado de ensino brasileiro. A inexistência de legislação sobre o trabalho docente na iniciativa privada é expressão do lobby privado no Congresso Nacional. A condição contratual dos professores no ensino privado representa forte limitação para o fortalecimento da luta da categoria. E o seminário indica as entidades representativas dos professores, especialmente de abrangência nacional, a articulação no Congresso Nacional com vistas à definição de iniciativas legislativas que regulamentem e garantam a remuneração do trabalho extraclasse dos professores. Estaria adequada esta síntese e essa indicação, tal? Teria mais a proposta primeiro, né, para que de fazer um grupo de estudo para encaminhar essas questões, aí o próprio projeto de lei, etc. Então, teve essa sugestão, e a sugestão também de estudar um mandato de injunção que pudesse ser impetrado. Se me permite, professor Cássio, essa eu deixei para o turno da tarde, por considerar que no âmbito por ser específico do âmbito do judiciário, e à tarde vai estar em pauta a questão do TST, a questão do Ministério Público do Trabalho, então eu deixei fora propositalmente em função de considerar que isso à tarde merecerá um espaço privilegiado. Tá bem? Então pediria que não entrasse aí agora, tá bem? Tá bem, são esses os encaminhamentos do seminário.